galerinha, tudo bem? Professora Eliana Faustino, como estão vocês? Estão bem? Tô sentindo falta dos senhores, de alguns de vocês, hein, povo? Vamos aparecer, vamos participar, cadê vocês? Tô sentindo uma falta gigantona, hein? Então vamos embora. E aí, tem gostado das aulas sobre a Era Vargas? Bem interessante, né? O bom velhinho deixou a gente aí numa indagação só entre bondoso ou cruel, né? Então, assim, para tentar trabalhar um pouco melhor e visualizarmos imagens daquela época, eu trago para vocês um documentário bem interessante sobre aí a história de Getúlio, desde o processo de iniciação até o final, com cenas bem interessantes, com pessoas que vai descrever as suas características, sua forma de vê-lo, tá? Isso vai ser bem interessante para que vocês possam sentir um pouquinho de como Getúlio ele foi aí importante para o período de 1930, né? Ele vai ser tão importante que é nessa mesma época que a industrialização ela chega ao Brasil com mais força, tá? Por conta das relações aí internacionais que esse camarada tinha. Então, vamos comigo, vamos dar uma olhadinha aí como foi a trajetória desse camarada? A apuração desde as primeiras urnas refletia no nome de Getúlio Vargas a preferência do eleitorado brasileiro. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Getúlio Vargas, um dos maiores personagens da história do Brasil. O gaúcho Getúlio Dornelles Vargas dominou o nosso palco político como chefe de uma revolução, presidente constitucional, ditador, ditador deposto, presidente eleito em retorno triunfante e presidente suicida. Ele promoveu as mais importantes mudanças da vida política do país no século passado e cumpriu a sua palavra: só morto deixaria o poder. Mais de meio século se passou desde a trágica manhã em que o presidente Getúlio Vargas se matou com um tiro no coração no quarto do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Mas esse tempo todo não transformou a vida e a morte do pai dos pobres, como ele era chamado, em simples referência nos livros de história. Ao contrário, sua carreira como político e seu fim dramático continuam sendo temas de discussão e polêmicas apaixonadas. Aos 60 anos de sua morte, o Arquivo N vai lembrar o tumultuado governo de Getúlio Vargas. Getúlio nasceu nesta casa em São Borja, na fronteira do Brasil com a Argentina. Era uma região agitada, sacudida de tempos em tempos por lutas de fronteira e pelejas políticas. O pai de Getúlio, Manuel do Nascimento Vargas, tornou-se herói militar na Guerra do Paraguai. A família da mãe, Cândida Dornelles, era a maior proprietária de terras da região. Do casamento nasceram 5 filhos: Viriato, Protásio, Getúlio, Espartaco e Benjamim. Este é o único filme existente sobre os pais de Getúlio. A única imagem que sobrou da mãe. No filme aparecem ainda 2 carinhosos filhos, Protásio e Getúlio. Não há imagens de Getúlio menino. Nesta foto, a mais antiga existente, Getúlio tem 12 anos e o rosto de rapaz mais velho. Até aos 19 anos, época desta outra foto, Getúlio hesitou entre a carreira militar e o curso de Direito. Chegou a estudar aqui na Escola de Tática e Tiro de Rio Pardo, no interior do Rio Grande do Sul,
de onde foi expulso em 1902 por indisciplina. Getúlio deixou o exército para estudar em Porto Alegre. Na Faculdade de Direito, começa a carreira política, integrando este grupo estudantil, o Bloco Acadêmico Castilhista, em 1907. 2 anos depois, conseguiu o primeiro mandato de deputado estadual. Nesta época, começou a namorar a futura mulher. Esta é uma das únicas imagens do período. Uma foto dada à noiva com uma dedicatória. A Darcy oferece com muito amor seu noivo Getúlio. Do casamento em março de 1911, nasceram 5 filhos: Lutero, Jandira, Alzira, Manuel Antônio e Getulinho. Era um pai muito bom, muito humano, né? Não era de castigar, mas era um homem enérgico. Chegava a ser um pai autoritário. Era quase autoritário, né? Principalmente com os filhos homens. Com as filhas mulheres era mais suave, mas com os filhos homens ele era autoritário. Se a figura de Getúlio no mundo político ainda é controvertida, imagina em família. Eu descobri que meu pai era um doce de coco, um sopa, como se dizia, muito tarde, porque no Rio Grande do Sul, como sobretudo na fronteira, o papel do homem e o da mulher eram muito marcados. O homem saía para ganhar dinheiro e a mãe ficava com a família. Então, toda a nossa formação foi de nossa mãe. Papai era ameaça. De modo que só mais tarde eu vim a descobrir que ele era um homem que não sabia dizer não. Mergulhar no mundo particular de Getúlio Vargas é constatar que o presidente da República, que ficou mais tempo no governo, 19 anos, sempre preferia o trabalho ao lazer. Descanso é capítulo de poucas linhas na vida de Getúlio. Mas quando ele precisava relaxar das pressões do governo, sempre escolhia passeios pela cidade maravilhosa, ou bem perto daqui. Fotos raras registram esse tempo. No Gávea Golf Clube, o hobby predileto, jogos de golfe. Com a mulher, Dona Darcy, bons momentos nas ilhas de Brocoió e Paquetá. Ele leu muito, principalmente na época de... Quando teve tempo como advogado, ele leu muito, né? Aqui em São Borja. Mas depois, o tempo era mais curto. Eu acho que ele leu, já passou a ler bastante menos. Um livro que ele muito me recomendava para ler é o Dom Quixote. Tem até uma cartinha que uma vez ele me escreveu dizendo que se eu não tinha lido, que lesse. E se tinha lido, que lesse de novo. Porque entre o idealismo de Quixote e o realismo de Sancho Panza estava o equilíbrio da vida. 3 vezes deputado estadual, Getúlio chega à Câmara Federal com a morte de um companheiro de partido. Aí começa o salto de político de província para personagem nacional. A consolidação da carreira chega com a indicação para o Ministério da Fazenda de Washington Luiz. Getúlio ficou apenas 1 ano no cargo, mas foi responsável pelo melhor período econômico do governo. Em 1927, Getúlio deixa o ministério ao eleger-se presidente do Rio Grande do Sul. Sua principal preocupação, unificar politicamente o Rio Grande. Instalado no poder à frente de um governo bem-sucedido, Getúlio tornou-se o primeiro político gaúcho em condições de chegar à presidência da República. Para isso, contribuiu também à situação nacional. Em 22, jovens oficiais do Exército, os tenentes, rebelaram-se contra a indicação de Arthur Bernardes para a presidência da República. Em 24 e 26, o país fora sacudido por outras revoltas. Em todas, o descontentamento com a política do café com leite, o revezamento de políticos paulistas e mineiros na presidência da República. O modo pelo qual se escolhiam os presidentes para sucederem os anteriores era um acordo que se fazia
entre as grandes lideranças de alguns estados fundamentais, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul e Getúlio passam a ser peças fundamentais no jogo da sucessão. Os mineiros aceitam dar a presidência ao Rio Grande. Os gaúchos se associam à conspiração contra Washington Luiz e Júlio Prestes, da qual faziam parte também alguns tenentes de 22. Getúlio mantém um comportamento dúbio, negocia com os conspiradores, mas não se compromete em termos definitivos com a trama. Em setembro de 29, a oposição lança seus candidatos à presidência. Getúlio na cabeça e João Pessoa, o governador da Paraíba, como vice. Eles perdem a eleição, mas consideram que o pleito fora fraudado e refazem os planos para um golpe. A 3 de novembro, Getúlio toma posse como chefe do governo provisório. Este é o primeiro documento filmado de Getúlio presidente. É uma festa em louvor a Nossa Senhora da Aparecida na esplanada do Castelo, no Rio. O novo governo cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e, com isso, introduz um novo personagem na cena política, o trabalhador urbano. Antes de 30, havia algumas leis esparsas sobre os direitos dos trabalhadores, mas elas não eram cumpridas. Em 31, Getúlio decreta a Lei de Sindicalização e a Lei de Amparo ao Trabalhador Brasileiro. A jornada de trabalho foi fixada em 8 horas. Criou-se a carteira profissional e foram regulamentados o trabalho da mulher e do menor. Da primeira carteira profissional tirada em 1930 no governo de Getúlio Vargas. Naquela época era apelidado de casca de jaca. Ela amarrou, aquele couro, hoje até as carteiras profissionais são diferentes. Vargas é o primeiro grande construtor do Brasil como Estado. Estado brasileiro. O que significa isso? Significa integrar o país por todo tipo de, não só do ponto de vista das comunicações, mas do ponto de vista do mercado, criação do mercado, que era necessário de infraestrutura. Então, é a criação de estradas de rodagem, estradas de ferro, é quando se cria, ao longo da década de 30, o sistema de radiodifusão, né? Correios. Né? Então, sedes do banco, filiais do Banco do Brasil, tudo isso são nervos do governo. Em 39, Getúlio regulamentou a Justiça do Trabalho. No ano seguinte, instituiu o salário mínimo. E em 1º de maio de 43, promulgou simbolicamente em São Januário a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Vargas criou também a Previdência Social com os institutos e as caixas de aposentadoria e pensão. É criado o Ministério da Saúde, que não existia, ele cria, né? E aí tem que desenvolver postos de saúde, vacinação, enfim. Então, tudo isso é feito numa velocidade igualmente alucinante durante a década de 30. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Carvão, aço e petróleo eram as grandes metas do governo Vargas. Em 38, o governo decretou a nacionalização das jazidas de petróleo e criou o Conselho Nacional de Petróleo. A habilidade de Getúlio foi fundamental para a criação da grande siderurgia. Conseguindo o apoio dos americanos, depois de difíceis negociações, Getúlio construiu Volta Redonda, que só foi inaugurada em 46. Altas autoridades, à frente o governador Juscelino Kubitschek, aguardam o avião conduzindo o presidente Vargas. E o avião chega ao campo da Pampulha, onde pousa com segurança. Ao descer do aparelho, o chefe do governo é abraçado pelo governador de Minas Gerais. Em carro aberto, o chefe do governo toma o rumo do centro da cidade entre aplausos do povo mineiro. Em plena Avenida Afonso Pena, os aplausos redobram e o presidente da República, de pé, agradece a magnífica recepção que lhe tributa a população da capital mineira. Procede-se agora o lançamento da pedra fundamental da Mannesmann.
local onde será erguida a grande forja da indústria siderúrgica. Fala então o presidente Vargas sobre o acontecimento. O timoneiro que está com o leme do meu país, e para que siga rumo certo, meu Brasil, Deus que lhe dê muitos 19 de abril. Se veio ao mundo, foi Deus quem quis. O timoneiro que está com o leme do meu país, e para que siga rumo certo, meu Brasil, Deus que lhe dê muitos 19 de abril. Artistas de teatro e músicos como Erivelto Martins vinham ao Palácio Guanabara homenagear Getúlio. Deus que lhe dê muitos 19 de abril. Getúlio Vargas foi um político e um estrategista, não é? Em 30, quando ele assume o poder, a era do rádio não existia, ele propulsionou o florescer da era do rádio, unificando um país de dimensões continentais. Um país que, afinal, começou a se conhecer através do rádio. É claro que ele deveria necessariamente ser íntimo das estrelas que apareciam neste momento estratégico, político do país, a erupção e a expansão da era do rádio. Como ocorre todo fim de ano, realiza-se na Gávea Pequena o almoço de confraternização entre o chefe do governo e ministros de Estado, além de outras altas autoridades e membros das casas civil e militar da Presidência da República. Durante o almoço, fazem-se ouvir em animado show vários artistas do rádio carioca. Números os mais diversos, bem executados, são ouvidos pelos participantes do Ágape, já que se tornou tradicional. Sobre Getúlio Vargas. Esse era o meu grande amigo. Como começou essa amizade? Não, engraçado, nós fomos um show no Palácio, assim, eu tinha uns 10 anos, eu tinha uns 13. Tanto que ela era campeã infanto-juvenil do Flamengo, quando ela viu aquele lago no Palácio do Catete, ela mergulhou, quase morreu afogada ali, que a roupa agarrou naquele chafariz, sabe? O Gregório até que salvou, quer dizer, era tão criança. Fomos lá cantar pra ele, depois nunca mais paramos de cantar. Teve até um show em Correias, na casa da Jane Aimes, em que nós atrasamos, perdemos o caminho, não achávamos. Quando nós vimos chegando assim, o Getúlio estava entrando no carro para ir embora. Quando nossa caminhonete encostou, ele desceu do carro, entrou na casa e sentou no sofá. Ele adorava a música. Presidente, eu quis fazer pra você. Mas eu sou povo e o povo faz samba. Getúlio, eu quis dizer pra quem compreender a linguagem do meu verbo popular. Aqui estou, pequenino, aqui estou. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito em seu quarto no Palácio do Catete. Sua morte foi o desfecho de uma dramática crise que colocou no centro do palco político Vargas e o jornalista Carlos Lacerda, símbolo e motor da oposição ao presidente. A principal acusação oposicionista a Getúlio Vargas era a de que ele pretendia implantar no país uma república sindicalista inspirada nos métodos do ditador argentino Perón. O principal articulador da república sindicalista seria João Goulart, colocado algum tempo antes no Ministério do Trabalho, mas já exonerado. E o porta-voz da chamada República Sindicalista seria a cadeia de jornais Última Hora, fundada por Samuel Weiner. O termômetro da crise estava em rápida subida no início da madrugada de 5 de agosto de 1954, quando Lacerda, depois de mais uma conferência candente contra Getúlio Vargas, chegou diante de seu apartamento na rua Toneleiro, no bairro de Copacabana.
Dirigia o carro o major da aeronáutica Rubens Florentino Vaz, amigo e eleitor de Lacerda, que com outros jovens oficiais da FAB formava um grupo de elite que protegia Lacerda dia e noite, onde quer que ele fosse. Com o jornalista estava seu filho de 14 anos, Sérgio. De um carro estacionado na rua Paula Freitas, desceram 2 homens e entraram pela rua Toneleiro. Nesse momento, a história brasileira começava a mudar de rumo. Quando eu me voltei para trás para dizer adeus ao Vaz, eu vi um sujeito com um chapéu desabado, um mulato, atravessar a rua, estava parado do outro lado, atravessar a rua e vi para trás do automóvel, uma distância assim, uns 3 metros do automóvel. Mas foi uma coisa instantânea. Imediatamente ele abriu o paletó, sacou uma arma e começou a atirar. Pensei no revólver para atirar, mas aí o Sérgio se agarrou em mim. Eu julgava o Sérgio para trás do muro, pro tal muro, começava ele para trás, ele vinha e se agarrava em mim de novo. E nessa altura eu senti um negócio no pé, assim, quando eu olhei estava saindo sangue, o cordão do sapato. E de repente, quando eu olho assim, atrás do automóvel, eu vejo um corpo cair. Quando eu olho, eu Vaz. Lacerda está ferido no pé esquerdo. O major Vaz está morrendo. O guarda Salve Romero, embora ferido na perna, atira contra o carro usado pelo pistoleiro na fuga. E quando o criminoso escapa pela rua Paula Freitas, ele ainda consegue anotar a placa do automóvel. Será essa a primeira pista que levará ao pistoleiro e incendiará a crise política. 5.000 pessoas compareceram ao enterro do major Vaz. As manifestações contra o governo cresciam à medida em que a guarda pessoal do presidente ia sendo envolvida na trama. O assassino e seus cúmplices foram presos um a um, até que no dia 18 chegou a vez de Gregório Fortunato, Anjo Negro, chefe da guarda pessoal de Getúlio, composta de 83 homens. 10 dias antes, a guarda tinha sido dissolvida pelo presidente. Um inquérito policial militar autorizado por Getúlio e presidido pelo coronel Adil de Oliveira foi instalado na base aérea do Galeão. Era a República do Galeão, assim chamada pela amplitude de poderes que tinha à disposição. Falar, se você fala em fugir para matar ninguém, eu não admito isso. Eu não quero tocar mais nesse caso. Durante a crise, Getúlio, isolado no Catete, teria dito a frase histórica: "Que miséria, tenho a impressão de me encontrar sobre um mar de lama." Foi 8 horas da manhã, aproximadamente, eu fui ao Catete e me pus em contato com o presidente, que me recebeu muito apreensivo. Eu narrei a ele todas as ocorrências segundo os informes que tinha. Ele pediu mais detalhes, mais esclarecimentos. E tomado assim de uma grande irritação, de uma grande indignação, de uma grande revolta, ele disse uma frase que eu guardo sempre na minha memória: "Esse tiro que acertou o Major Vaz, acertou-me também pelas costas." Então, uma notícia dramática emocionou até os corações mais frios. Suicidara-se o presidente Getúlio Vargas, dando à crise um desfecho inesperado e pungente. A esposa, os filhos e parentes do extinto velam seu corpo, enquanto se avoluma o número de pessoas que acorrem ao Palácio do Catete após os primeiros instantes de estupefação. E seguem-se inenarráveis cenas de dor que culminam com o desmaio de muitas pessoas ao depararem com o corpo inanimado do presidente. Na rua, intermináveis filas de gente que queria ver os restos mortais do estadista
se formaram pela noite e a madrugada adentro. As rádios divulgam a Carta Testamento. Uma cópia estava na mesa de cabeceira ao lado da cama, outra no cofre. A Carta Testamento dizia: lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.